Olá a todos! Soluções para o novo mundo. Hoje nós vamos abordar um tema um tanto quanto espinhoso, complicado de entender, aonde diverge opiniões e aí fica ao critério de cada um. Todos nós temos as nossas convicções e certezas, as nossas crenças, né? Sendo assim, cada um vai analisar da maneira que lhe convier, da maneira que achar por bem, né? Correto? Mas assim, era por volta de meia-noite e 40, eu já estava até indo dormir, quando um colega lá de São Paulo me mandou uma mensagem, e já faz um pouco mais de 4, 5 anos que eu não falo com ele, nem em redes sociais e nada, e por acaso ele acabou me mandando uma mensagem, né? E aí depois das apresentações, a gente conversou, falou um pouquinho como é que andava a vida, ele mandou essa mensagem para mim aqui. Então, meu querido, eu gostaria de que quando você pudesse, tivesse um tempinho, você abordasse esse tema sobre a situação que está acontecendo com o nosso companheiro de farda, o Gabriel Monteiro, lá do Rio de Janeiro. Gostaria que você desse o seu ponto de vista, porque aqui na corporação existe um braço forte que diz que ele está querendo apenas aparecer, trazendo os holofotes para a sua direção. Outro braço já diz que ele é uma voz que está sendo calada pelo sistema. Eu estou com um pouco de dúvida, não sei muito bem o que pensar. Estou pedindo a Deus para que cuide dele e dê direção. E você, o que você acha? Se puder, dê um feedback para nós sobre esses acontecimentos. Forte abraço, fica com Deus e tal. Pois bem, quando ele me mandou essa mensagem, eu já vi que seria complicado de lidar com isso, porque nos dias de hoje está acontecendo uma situação que é o seguinte. Pascoal, ele costumava a usar um termo que é chamado de falsa dicotomia. E o que é isso? É quando você pega uma situação e coloca dois braços. É esse ou é esse? E induz as pessoas a escolher um lado quando na verdade existe 1 milhão de possibilidades. Eu vou exemplificar isso ao longo da conversa e desde já eu quero fazer como O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel, que a gente sabe que é o mestre da política. De maneira jocosa, ele pede desculpas por se tratar das coisas reais e não das coisas ideais. É mais ou menos o que vamos ter aqui. Eu vou falar do que realmente é relevante, o que está acontecendo. A gente vai arrancar aquela casquinha fina desse machucado e vai doer para alguns, mas vai trazer cura para outros. Sendo assim, vamos lá. Pois bem, hoje em nosso país, né, já vai dar 2 horas da manhã, já é dia 9. Hoje em nosso país está acontecendo uma coisa que é o seguinte. As pessoas estão pendendo para o lado aonde o burburinho está mais em evidência para conseguir alavancar o braço das suas ideias, das suas ideologias e muitas das pessoas simplesmente aparecer. Essa que é a verdade. Então as pessoas estão defendendo causas ideais sem fazer a menor ideia sobre o que realmente estão falando. Né? Tem muita gente que acha que essa situação do Gabriel Monteiro, esse policial militar, é só por holofotes. O cara tem Instagram, o cara tem um canal no YouTube, o cara tem redes sociais, Facebook. Ele está fazendo isso para aumentar a popularidade. A popularidade ele já tem. A questão é que ele está expondo um problema que parece que ninguém quer ver. E aí quando você pede, ele fez uma pergunta muito simples, que eu gostaria que você refletisse como aquele americano refletiu lá nos Estados Unidos. Ele pegou uma imagem da Lua e disse assim: a minha escola me ensinou a vida inteira que a Lua gira em torno da Terra como forma de satélite natural. Aí ele pega uma foto da Lua e ele fala assim, eu desafio, ele até dá um prêmio lá em dinheiro, eu não vou dizer quanto porque eu não lembro, mas assim, ele oferece uma quantia em dinheiro quem apresentar uma foto da Lua que não seja aquela que desde o começo das eras é a mesma imagem, é a mesma interface, que não muda. É como se eu dissesse que esse livro aqui é capaz de girar, mas nunca mostrasse as costas dele. Só que aí tem uma coisa interessante. Quando o cara fala isso, tem um monte de gente que fala, o cara é um terraplanista, o cara é um doido, o cara é um lunático, o cara é isso, o cara é aquilo. Só que o cara não vai lá a fundo. Ele não para se questionar assim, é verdade. O que esse cara está falando tem um fundamento. Desde que dos primórdios da história,
não se tem uma imagem da parte de trás da Lua, só daquela interface que a gente desde criança até o fim da nossa vida a gente vai ver e não muda nunca. E como que ela tá girando e você só vê aquela interface parada? Claro, existe 1 milhão de explicação, a falsa dicotomia. É isso ou é isso. Ou você é um louco retardado que acredita em terraplanista e você em outras coisas, ou você acredita na ciência que está em evolução e é onde que você aprendeu e foi doutrinado desde criança. E aonde que essa história entra na situação do Gabriel? Que eu não quero falar, eu quero pegar só esse gancho dele, né? Porque é um caso muito mais complicado do que se imagina. E a gente vai entender ao longo desse vídeo. E se você tem a cabeça de goiaba, você vai assistir desenho, cara. Vai fazer pra lá, vai cruzada, vai assistir reality show, sabe? Vai jogar o seu videogame lá e assim, deixa isso aqui para quem tá querendo entender as nuances das coisas que estão acontecendo, né? Então vamos lá. E aí o que acontece? O caso, vamos pegar aqui por partes. O caso do Gabriel Monteiro. O tal do feminicídio, que agora virou uma febre, feminicídio. Há 3 anos atrás, 2 anos atrás, assassinato era assassinato. Agressão é agressão, sob qualquer circunstância. Agressão é agressão, assassinato é assassinato, mas agora não, agora assassinato ganhou um outro corpo. Agora é feminicídio. Não matou porque, sei lá, eles brigaram, ou aconteceu alguma coisa, ou o cara é um retardado, ou seja lá o que for. Matou porque é o ódio do homem contra a mulher. Sabe o que isso está fazendo com a cabeça das pessoas? Eles estão jogando 2 gêneros que foi criado para se complementarem, a se odiarem. Só que você nunca parou para pensar no seguinte: o homem, por essência, ele ama a mulher. Por essência, ele ama. O primeiro ser que ele tem contato na Terra é com uma mulher, que no caso é sua mãe, que vai tratá-lo de uma certa maneira, uma certa educação, uma maneira de tratar até uma certa idade. Quando ele ganhar a se emancipar do colo da mãe, ele vai cair nos braços de alguma outra mulher, porque ele passou a vida inteira aos cuidados de uma mulher e vai continuar assim. É ilógico você achar que o homem cria de alguma forma em sua natureza o ódio contra a mulher. Isso é irracional. Isso é irracional. E assim, é uma pequena parte, mas uma ínfima parte dos homens, ele tem uma outra preferência sexual. E não tem nada de errado nisso. Você gostar disso ou daquilo. Você não gosta do mesmo time, você não gosta do mesmo carro, você não gosta da mesma cor, você não gosta do mesmo programa. E isso não faz você diferente de ninguém. Você só fez uma escolha. E vamos dizer assim, você se completa com aquilo. Isso não faz de você pior ou melhor do que ninguém. Só faz você que só torna você alguém que tem as suas próprias escolhas e segue o seu caminho, né? Se a menina ela é homossexual ou o rapaz é homossexual, não tem nada de errado com isso, com as preferências. Desde que ele trate com respeito o seu companheiro e as pessoas que estão em volta, para o pai vai continuar sendo filho, para o irmão vai continuar sendo irmão, para o patrão vai continuar sendo funcionário, e assim sucessivamente. Deixa de ser idiota, deixa de ser retardado, deixa de ser mesquinho em começar a ver diferença onde não tem diferença. O que você poderia fazer para mudar é mudar a sua atitude e tratar todo mundo bem. Assim, até por uma questão de reciprocidade, as pessoas vão te tratar bem e você vai criar um ambiente melhor, mais saudável para o lugar que você vive, trabalha e passa a maior parte do seu tempo. Então deixa de ser burro, deixa de ser retardado e para de ficar lutando contra a sua natureza de progredir, de ser melhor, de aprender, de conviver com as pessoas, de ajudar, de ser bom, né? Esse é o segundo braço. E outro que a gente vai entrar aí é a parte um pouco mais, como é que eu vou explicar? Mais religare, mais religiosa. E por quê? Porque quando você tem, aqui ó, vamos colocar aqui, vamos dizer entre aspas, um sistema, que é o caso do Gabriel Monteiro. Aí você tem ideologias de gêneros aqui. E aí você tem uma religião dizendo que isso é certo, aquilo é errado, que isso aqui pode, aquilo não pode, porque a religião dele diz que pode ou que não pode, porque está escrito em algum lugar que é ou que não é. Para quem estudou um pouco de religião, sabe que a religião ela não discrimina
a pessoa em sua atitude natural. Ela vai discriminar a depravação, algo que cause dano ao próximo. E estatisticamente, você vê que os mamães e papais, né, a família Pavãozinho, a família Dorremi, como é defendido por algumas religiões, elas são as maiores detentoras e causadoras de problemas psicológicos, ideológicos, discursos de ódio e por aí em diante. É por isso que eu estou avisando, se você tem um cabeça de bagre, já sai do vídeo, que dá tempo. Sai do vídeo que dá tempo, né? Então, assim, vamos lá. Para quem conhece o meu Facebook, já viu eu defendendo aí uma turma aí que, cara, me irrita, né? Eu vou me alongar nesse vídeo, eu já estou avisando que vai ficar enorme esse vídeo aqui também. E não quer assistir, vai lá ver o reality show. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Aí o camarada chega lá na onde ele tem a religião, no lugar onde ele tem o seu grupo, aonde ele pertence ao nicho, e diz que quando o cara faz isso ou aquilo, ele está indo contra a família. E aí eu já começo a me irritar, porque eu vi o senhor excelentíssimo, peço até licença para dizer o nome dele, o senhor Levi Fidelis, dando uma entrevista num debate político, e ele diz que família é homem, mulher e filhos. Homem e homem não gera família. Eu vou falar uma coisa para o senhor que com certeza deve ter uma formação acadêmica muito melhor do que a minha. Vocês podem ver uma condição, acredito, melhor que a minha. O senhor deve saber que não é homem, mulher e filho que constitui uma família. Um homem pode morar com o seu primo, com o seu tio, com o seu filho, com um amigo e ser uma família. Uma mulher pode viver só com a filha, ou com a irmã, ou com a cunhada, ou com a neta e ser uma família. Amigos podem morar numa república, ou viver junto, ou trabalhar junto e ser uma família. Não é necessariamente precisar ser casado, papai, mamãe e filhinho, para ser uma família. Se você entende que família é homem, mulher e criança, então você não entende nada de família. E eu não estou falando só dele, eu estou falando de uma classe que eu escuto aí todo dia. Quando ele vê um homossexual lá, um casal andando na rua, duas moças ou dois rapazes lá, está indo contra a família, porque Deus não restituiu isso. Aí o que ele faz? Ele começa a fazer isso. Voltaire, vocês deveriam ler Voltaire, porque Voltaire ele vai dizer o seguinte, no seu dicionário filosófico, ele fala uma coisa interessante. Essas pessoas que usam esses argumentos ridículos, o que eles fazem? Eles jogam como isso fosse uma afronta ao precursor, vamos dizer assim, ao protagonista daquilo que ele acredita, da sua fé, da sua religião, do grupo a qual ele pertence, porque o que ele faz? Ele fazendo isso, ele joga todo o grupo contra aquela pessoa e faz a pessoa se calar. Ele faz a pessoa cessar exatamente por ele jogar todo o grupo contra. Entende? Então o que acontece? Ele chega lá e ele fala, o fulano está depravando, porque isso vai contra Deus. Aí quando ele faz isso, ele joga todo mundo que tem a cabeça voltada para a religião e não para Deus, porque uma pessoa que é temente a Deus, ele sabe que ele olha, ele só vê um irmão, ele só vê um ser humano. Não cabe a ele dizer quem é, quem não é, quem está certo ou quem está errado. Uma pessoa que serve a Deus, eu estou dizendo. Né? Então, agora o religioso, né, que ele acha que, meu Deus, aqui ó, Deus deu a mim. E não deu, amigão. Você vai ficar meio de fora. E aí eu vou pegar aqui uma situação de Voltaire, eu vou ler aqui. Vamos lá na página 30, aqui do Homem do 40 Escudos, e olha o que ele fala aqui, muito louco. Não, vamos melhor. Vamos em Nietzsche. Vamos ver o que Nietzsche fala. Nietzsche, lá na sua página 56, ele fala assim, ó, presta bem atenção, estou falando de Nietzsche, tá? Vamos falar de Nietzsche. Olha o que ele fala. Lá no capítulo 59, se você quiser acompanhar aí. Ó, quem observou o mundo em sua profundidade, percebeu quanta sabedoria existe no fato de os homens serem superficiais.
E ele explica por quê. É o seu instinto observador que lhes ensina a ser volúveis, ligeiros e falsos. Volúvel, para quem não sabe, é a pessoa que vê uma situação e muda de lado rápido. Consegue entender? E aí ele vai falar mais ainda, ligeiros e falsos. Aqui e ali encontramos entre os filósofos e entre os artistas um culto apaixonado e excessivos. E ele põe entre parênteses dizendo, das formas puras. Ele está falando da pessoa que se converte a qualquer religião, que nós estamos aí na casa de quase 2.000 religiões, mundo afora, né? E sintetizando, nós temos aí as 6 mais frequentes, entre elas as 5 mais poderosas, né, que regem praticamente o mundo. Aí ele diz assim, olha que interessante, entre parênteses, as formas puras, e ninguém duvide que a quem necessita de tal maneira adorar a superfície, ou seja, a maneira superficial religiosa de viver, ele diz assim, essa adorar a superfície em algum momento fez a inclusão e infeliz por baixo dela. Para você que não entendeu, eu vou explicar. Ele diz assim, ó, quando a pessoa ela entra na religião e em algum ela começa a viver meio que na parte superficial ali da religião. Quer dizer que está fazendo tudo correto, qualquer coisinha, eu sou budista, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou sei lá o que, eu sou muçulmano, eu sou católico. Ele joga a religião porque vai inserir na mente das pessoas que, por eu ser religioso, eu venho com uma bagagem de pessoa correta. Só que nos dias de hoje não está sendo assim. É tanto crente, é tanto católico, tanto muçulmano, budista, o espírita, porque não é a religião, é a pessoa. É a pessoa. Entende? E por ser a pessoa que tem todos esses problemas ideológicos e se esconde por trás de uma religião, a minha ideia aqui não é criticar a religião, é criticar a mentalidade, é criticar o comportamento, tá? Não a religião. As religiões, eu acredito que se o mundo inteiro, cada um tivesse a sua religião certinha, bonitinha, eu acredito que o mundo seria bem melhor. Mas infelizmente, até nas melhores classes e nichos, vão se infiltrar a escória, né? Não tem jeito. Uma frase muito bacana que eu ouvia nas épocas de campanhas políticas onde eu trabalhei, eu ouvia o seguinte, não adianta você ser bonzinho, você ser certo, você ser correto, você ser e ter um grupo assim, que nesse meio sempre vai ter um tranqueira, um porquê, aí vem a frase, porque aonde um ferro vai, a ferrugem vai atrás, né? Então, voltando lá, essa classe que defende os ideais, os bons costumes e a família, aquilo que é certo. Nós temos um sistema que está extremamente, eu não vou dizer nem falido. Não está dizendo nem falido. E nós temos aqui uma má conduta sobre gênero e discurso de ódio que está se expandindo de uma tal forma e está criando como é que eu posso dizer, raízes profundas nas pessoas e dividindo, jogando umas contra as outras. E agora, para mim falar sobre o que eu realmente venho depois dessa introdução, eu vou usar alguns argumentos, inclusive, se você nunca leu, leia A República, cabeça para baixo, perdão, A República de Platão. Eu vou usar alguns argumentos usados na República de Platão para que vocês entendam que já lá, ó, em 400 a.C., já tinha uma ideia que está se difundindo nos dias de hoje, né? E a gente vai catar, para você que não se situou ainda, eu quero mostrar uma coisa interessante. Thomas Hobbes fez o Leviatã, né? Ele escreveu o Leviatã lá no começo do século XV, XVI e XVII. Você vai ter lá o
os contratualistas, né? Você vai ter Jean-Jacques Rousseau, John Locke, depois o próprio Rousseau. Então, eu quero ler uma parte aqui que é bem interessante quando ele vai falar sobre o estado de guerra, que é o que nós estamos agora. E eu vou explicar, voltando na Idade Média, praticamente, no final da Idade Média, e no comecinho ali do Iluminismo, né? Olha o que ele fala. Hobbes, ele vai dizer, vou até pegar aqui, porque ó, a letra, cara, é tão pequenininha que quase não dá para ler. Rousseau, quando ele escreve sobre o seu contrato social, ele vem dizendo ao longo do livro que o homem, ele nasce bom, né? Ele nasce bom e ao longo da vida, quando ele começa a se relacionar com a sociedade, ele começa pela família, ele vai começando a se familiarizar com a mentira, com a corrupção. Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas esse cara já pensava... Porque quando alguém bate na sua porta ou liga para você e você diz assim para o seu filho pequeno, fala que eu não tô, você está ensinando ele a sair de um problema através da mentira, através da corrupção, através do engano. Quando você fala para o seu filho, faz isso para mim que eu te dou isso, o seu filho vai começar a aprender que tudo que alguém pedir para ele, ele vai ter que dar algo em troca, na contrapartida da sua necessidade, entende? Aí quando você tem o seu filho adolescente, que tudo que você pedir para ele pedir algo em troca, não adianta você ficar bravo, porque você começou isso. E aí o que acontece? Partindo da família, ele vai aprender a lidar com mentiras, com briga, com outras coisas mais. Eu quero colocar um vídeo, vou colocar um vídeo aqui, mostrando um experimento que eles fizeram com umas crianças, que vai falar um pouquinho sobre conduta, sobre discurso de ódio, sobre racismo, sobre preconceito, e é muito lindo. Olha, a pessoa que teve a ideia de criar aquilo lá foi maravilhosa, eu peço licença a ela, vou colocar porque eu achei lindo, achei muito bom, porque assim, entenda que nenhuma pessoa nasce supremacista branco, nenhum deles nasce racista, nenhum deles nasce feministas ou machista. Nenhuma dessas crianças, ela nasce preconceituosa, religiosa, nasce ignorante, nada. Essas condutas são formadas. A pessoa não nasce um inadimplente. O cara, quando ele é um inadimplente na estrada, quando ele bebe, quando ele faz isso, com certeza ele viu o pai, o tio, alguém fazendo. E aí ele foi criando essa conduta por espelhamento, por osmose, não tem jeito. Você pode dizer que não, você pode pular dessa altura, você pode fazer o que for, mas o filho, ele precisa, a criança, vamos dizer assim, não vou dizer filho, mas a criança, ela precisa de um exemplo para começar a dar os seus passos. Né? Se você pegar uma criança que nasceu aqui, um filho seu, e mandar para os Estados Unidos, através da cultura de lá, ela vai falar inglês, vai estudar, vai fazer tudo que aquela cultura o ensinar, o inserir em termos de informação do meio. E essa criança vai absorver tudo. As brigas que você tem, sabe aquelas brincadeirinhas? Sabe aquelas brincadeirinhas? Aquelas piadinhas, né? Racista, aquelas piadinhas machistas, aquelas coisinhas. A forma com que você trata a sua esposa, o que você fala do seu marido quando ele não está perto. Eu já fui criança, eu sempre trabalhei em salão, sempre trabalhei com um público feminino e masculino. Eu vejo como que é as conversas, eu vejo como as pessoas se tratam. E aí a criança vai só catalisando aquilo ali. Vai só catalisando. E aí depois que ela cresce, pegando esses exemplos e se torna o que se torna, aí você vai falar o quê? Ai, não foi eu que ensinei. Como não foi você? Aprendeu do quê? Foi dom? Então, consegue entender que você é responsável pelos que estão no seu meio, pelo exemplo? Gandhi, numa circunstância, numa situação, ele estava na Índia, ele já estava bem velhinho, então ele prestava uma espécie de consultoria, vamos dizer assim, né? Ele atendia as pessoas, e aí uma certa feita, isso está na biografia dele, está na biografia dele, ó. Está nesse livro aqui, ó, Sábios e Magos, Mestres e Profetas da História. Na história de Gandhi, ele fala que foi uma senhora lá e levou a filha que comia um
uns cubinhos de açúcar, né? E a filha comia muito aquilo, era meio viciada naquilo. E a filha, ela tinha, todos lá na Índia tinham Gandhi como um homem muito sagrado, assim, se é que eu posso dizer essa palavra, por ser um homem muito correto. E aí o que aconteceu? A mulher levou a filha e pediu para o Gandhi falar para ela parar de comer açúcar. O Gandhi olhou para a menina, olhou para a mãe e disse assim, me traga ela daqui uma semana. A mulher foi embora, só que a mulher morava muito longe, era muito longe mesmo, era uma viagem para ir lá. E aí a mulher esperou os 7 dias e voltou lá. Aí o Gandhi olhou para a menina e falou, filha, não come mais açúcar, vai fazer mal para você, bom? Aí a mulher ficou meio curiosa antes de sair e falou para ele, mas por que o senhor não falou semana passada? Aí ele disse, porque eu também comi açúcar. E a lição está na cara. Como é que eu vou falar para você não fazer uma coisa que eu faço? Aí você vai usar aquele discurso de porta de boteco, faz o que eu digo e não faz o que eu falo, que você vai se dar bem. E aí, como é que eu vou fazer? O cara fumando dentro da casa e fala pro filho, se você fumar eu quebro sua boca, eu quebro seus dentes, eu faço você engolir. Ah, você pode, você é bonito então. Então a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de responsabilidade, né? Sabe por que minha filha não bebe? Ela não bebe porque ela não vê o pai dela bebendo, sabe? Ela não bebe, não é porque os amigos, não, porque os amiguinhos dela bebem. Minha filha vai fazer 15 anos já. Então assim, ela não bebe, não é porque, ela não bebe porque ela não vê o pai dela bebendo. Ela não bebe porque eu converso com ela, eu explico as coisas para ela. Não é erro, não faz porque não é para fazer, sabe? Eu vejo muitos pais que fazem o seguinte, fala pro filho, enquanto você estiver na minha casa, você vai ouvir minhas ordens. Não é a casa dele? A casa é sua, não é do seu filho? E aí, quando eu vejo todo dia isso, eu vejo o menino falar assim, não, a casa é do meu pai, não é minha. O carro é do meu pai, não é meu. Nessas partes eu falei carro, mas assim, eu quero dizer, por exemplo, a casa. A casa é um lugar sagrado. E o seu filho tem que entender que a casa é dele. Tá aí, ó, eu vou colocar no Facebook, meu filho tá aí no Facebook, você pode chamar ele e perguntar. Toda vez que meu filho tá fazendo alguma coisa me ajudando, eu pergunto para ele, você tá fazendo por quê? Por que você tá me ajudando? Porque eu tô mandando? É por quê? E vocês vão ver ele responder como a minha filha também responde. Quando eu peço para minha filha fazer qualquer coisa, dificilmente, mas assim, quando eu peço para ela fazer alguma coisa, eu pergunto para ela por que ela vai fazer. A minha filha, ela limpa a casa porque ela mora na casa. Não é porque eu tô mandando. Entende? O meu filho, ele me ajuda porque a casa também é dele. Consegue entender? É isso que você tem que passar para o seu filho. Não, a casa é minha enquanto eu estiver aqui. Quer continuar com o seu discurso? Continua, fique ótimo. Depois vai lá buscar seu filho na cadeia, vai lá visitar o seu filho na penitenciária, vai lá no necrotério ver se é ele, sabe? Vai buscar ele bêbado nos lugares, arrumando briga, uma coisa e outra. Continua com o seu discurso de que a casa é minha, se quiser é do meu jeito, o dia que passar por cima da minha ordem eu faço e aconteço. Faz isso. De repente para você funciona, não é? Então assim, vamos voltar para o tema. Vamos ver o que está acontecendo com o nosso país, na voz dos filósofos. Agora nós vamos entrar diretamente no tema. Desculpa ter, né? Mas vocês entendem, vocês estão passando pela mesma coisa, vocês entendem. Vamos lá. Aqui, Rousseau ele vai dizer o seguinte, ó. Por isso, né? Por isso, quando não existe um poder comum capaz de manter os homens em uma atitude de respeito, temos a condição que denominamos guerra, uma guerra de todos contra todos. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. Quando não existe um poder comum, olha o que ele fala, comum, capaz de manter os homens em uma atitude de respeito, temos uma condição que denominamos guerra, uma guerra de todos contra todos. Vamos falar de governo. Quando o governo não estabelece não só leis, porque não é a lei que resolve, é o comportamento. E Platão, na boca de Sócrates, vai dizer isso de maneira lógica, indiscutível, que nós vamos discutir isso aqui. Não adianta você criar leis que só punem as pessoas, porque através da força você não consegue resolver nada. Pega um parafuso que não está bem encaixado e força ele para você ver o que vai acontecer. Ele vai espanar e vai estourar. Consegue entender? Aí Sócrates, discutindo com vários, entre eles Trasímaco, que eles estão na casa de Trasímaco, né?
num jantar, num banquete que Trasímaco proporcionou, e entre eles está Trasímaco, tá Adimanto, Glauco, Polimarco, tá uma galera de filósofos lá. Só que eles chamam Sócrates porque nessa discussão Sócrates acaba virando o advogado do diabo. É uma linguagem que eles dizem, porque quando você defende algo que ninguém quer defender, ou seja, o indefensável, fazer o que eu estou fazendo, mais ou menos, não, mas assim, fazendo o indefensável. Você defender uma causa que todo mundo prefere atacar, consegue entender? É mais fácil você falar, o neguinho lá, é o viado, é a menina lésbica lá, não sei o que. É mais fácil você fazer isso, porque existe um grupo forte empurrando para o mesmo lado, sabe? Com aquelas marchinhas de, feminismo, nele não, e não sei o que. Né? É bem mais fácil fazer isso do que você ficar na frente e falar assim, gente, o que vocês estão fazendo é burrice. Eu não consigo achar outro nome, gente. Eu não consigo achar outro nome. Isso é burrice. Igual você criticar um governo. Tá certo? E eu vou explicar. Daqui a pouco já vai ter nem falar, é bolsominion, que não sei o quê. Mas entendam uma coisa, gente. O Brasil é um barco no meio de um oceano que está numa tempestade que vocês nem estão ligados. Uma tempestade onde o gás está o olho da cara, a gasolina não está dando mais, tem gente misturando água, não é possível. É capaz de ter gente colocando uísque lá que está mais barato do que a gasolina. Vocês estão de brincadeira. Então nós estamos sendo esfolados por impostos, por o caramba todo, cara. O caramba todo. E aí você está dentro de um barco, no meio de um oceano que assim, é crise no mundo afora, é epidemia, é guerra, é o caramba todo. E aí, o que essa nação faz? A nação, ao invés de falar assim, pô, o cara tá lá no leme, cara, dirigindo esse barco. Ao invés de apoiar, não. Fica metendo pau, metendo cacete, metendo cacete, metendo cacete. Vocês estão no mesmo barco. Se o Bolsonaro fracassar no seu governo, o barco todo afunda, gente. Eu não sei... Por que é tão difícil de entender isso? Quer brigar, quer criticar, é o seguinte, ó, tá faltando 2, 3 meses para as eleições presidenciais, aí o bagulho vai ficar louco. Aí o bagulho vai ficar louco. Mas não, nós temos 16 anos de governo aí para trás, aonde só se ouvia uma única frase. Roubo, corrupção, roubo, corrupção, roubo, corrupção. Eu não via ninguém bravo. Lula não. Fernando Henrique não. Dilma não, Michel Temer não. Eu não via ninguém falando isso e era uma corrupção em cima da outra. Eu não via nada disso. Eu não via nada disso. E aí agora o cidadão entra. Eu ainda não vi ninguém chamar esse homem de corrupto. Não vi ninguém. Alguém viu? Se puder escrever aqui embaixo aqui, né, no comentário. Alguém viu alguém chamar o Bolsonaro de corrupto? De ladrão? Não. Aí agora, de repente, do nada o homem virou homofóbico, o homem virou machista, o homem virou supremacista, o homem... Vocês estão de brincadeira? É sério isso? É sério isso? Eu agora não tenho, né? Que teve algumas situações e agora não tenho. Mas eu pagava aí de PVA e da moto, do carro que eu tinha, aí o cara vai lá e abaixa. O cara entra na justiça para tirar os radar. Eu não vejo ninguém vir para... Claro, tem, não estou falando dos que já defendem, eu estou dizendo desses que estão criticando. Aí agora, as feministas montam um grupo, ao invés de chegar lá e falar, Bolsonaro, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como que a gente consegue resolver essa situação. A Almarada tá... Não, Bolsonaro está dando porte para matar. Licença para matar, como eu vi hoje no jornal. Bolsonaro está dando licença para matar? Eu acho que nós estamos em países diferentes. E antes de você dar a sua opinião aqui com base sei lá no que, eu vou responder. E talvez não vou ser tão educado. Né? Espero que você venha com um argumento bastante forte. Não estou defendendo que alguém tem que bater, xingar, fazer acontecer. Eu acho burrice. O cara vai bater na mulher, larga da desgraçada da mulher, deixa ela viver a vida dele, deixa a vida bater nela, porque todo mundo vai ter a recompensa do que fez. Nenhum homem acorda louco, não tenho nada para fazer, eu vou bater na mulher. Ninguém faz isso. É uma questão de tempo, as coisas vão indo, chega uma hora que estoura.
Não estou defendendo, que nem eu estou falando, acho meio que burrice o cara fazer isso, porque vai pra cadeia, de repente a menina tem um pai que, pelo amor de Deus, é um monstro, e aí o irmão também é, ou de repente alguém vai catar esse cara e vai macetar e vai dar um fim. Então, eu acho burrice de todas as partes. Pode ir preso, pode tomar uma facada, pode um monte de coisa. A mulher pôr veneno na comida do cara, um monte de coisa. Então, deixa de ser machão, porque a gente sabe, a Bíblia ela fala em vários contextos que quando o homem é muito valentão é porque tem muito medo, muito problema por dentro, que nós não vamos entrar nesse caso aqui. Então, vamos lá. Então, e por que que não resolve você partir pro cacete assim, né? Porque não é efetivo, não é eficiente. É burrice você fazer isso porque você acaba jogando uma classe. A feminista ela faz isso, mas ela cria todos esses problemas com o homem, né? A maioria dessas mulheres elas tiveram problemas com os homens e é por isso que cria esse feminismo. O machismo ele é da natureza do homem de ser macho. Não estou dizendo que está certo também, eu acho até que essa palavra nem deveria estar assim. Mas não tem como o homem não ir contra o machismo e nem a mulher contra o feminismo, porque feminismo são atitudes que definem uma fêmea e machismo são atitudes que definem o macho. Então, eu não entendo essas burrice, não que eu não consiga sintetizar a ideia e saber qual é o propósito. Eu estou dizendo o que passa na cabeça da pessoa, que não vai funcionar. A situação do Gabriel Monteiro vai jogar... ele é o estopim. É por isso que eu queria meio que... Ele é o estopim e eu vou explicar por quê. Se acontecer, aí eu quero falar com as autoridades. Se acontecer alguma coisa, se esse menino for na padaria, pedir 5 pãozinhos e um leite, e estiver indo para casa, tropeçar no meio do caminho, sofrer um acidente e morrer, vai ser o ódio de um país contra esses governos. Porque as pessoas não se aguentam mais. Polícias incompetentes, bandidos dominando favelas, milícias dominando bandidos e favela. O cara não pode contar, porque se o cara vai na polícia, os bandidos da comunidade arrebentam o cara. Se o cara sei lá, se o cara vai até os traficantes, ele fica à mercê desses traficantes que usam o poder que tem, o poder bélico, claro, né, e de influência naquele lugar, porque através do dinheiro compra seguranças, informações, advogados e algo mais. E aí você vem com um governo que quer dar porradaria em qualquer coisa. Alguém levantou uma bandeira para protestar alguma coisa, a polícia chega e mete o cacete. A ordem do cara que ficou lá no gabinete, no celularzinho, mexendo no WhatsApp, jogando esses joguinhos que tá tendo agora aí de celular. Porque o cara que manda o policial ir lá e pôr para arrebentar, ele mesmo não vai. Ele não vai. Ele fica atrás de uma mesa. Ele só manda. Então ele não sabe o calor da situação, ele não sabe o que está acontecendo. Então ele manda e o pau quebra pro lado de lá. Então o que acontece? Então nós temos um governo que tem dificuldade de trabalhar para o seu povo. Porque os que querem fazer são impedidos pelos que estão acomodados e não querem perder a sua zona de conforto. Né? Não querem perder a sua zona de conforto. E aí nós temos aí uma polícia que é onde você tem a maioria, eu acredito porque eu conheço muitos, a maioria são policiais de bem que dão um beijo na testa do seu filho e dão tchau para sua mulher na esperança de voltar, mas eles sabem que todo dia é uma ficha da sua vida lançada ao ar, aonde ele pode vir ou não voltar para casa. Todo dia a esposa fica aflita, a mãe, a filha fica aflita, porque não sabe se o seu filho, se o seu marido, se o seu pai volta para casa. Porque o vagabundo, ele vai sacar e dar. Ele não quer saber. Porque por trás dele, ele tem o advogado, ele tem a família, né? Ele tem o advogado, ele tem a família, ele tem os direitos humanos, ele tem um monte de coisa por trás dele. Agora o policial não. Morreu, acabou. A corporação vai mandar uma bandeirinha lá para colocar no caixão e tchau, obrigado, segue a vida de vocês que eu vou seguir a nossa. Então tá assim. Aí você pensa o seguinte, um governo que não consegue trabalhar, uma polícia que não consegue se filtrar e separar os maus policiais dos bons policiais. E aí você tem uma população que se divide para brigar entre si. Um dado interessante, eu vou falar um dado aqui de 2010, tá? 2010.
o trânsito de São Paulo em termos de violência, em termos de estresse, doenças somáticas, né, relacionadas à ansiedade e ao estresse, e negligência no trânsito, ou seja, colisões, acidentes de trânsito gerados com morte. Mata mais do que todas as guerras atuais naquela época. Isso eu estou falando de um dado de uma revista que eu vi em 2010. Mata mais do que todas as guerras em andamentos no mundo. Aí você tem pai violentando filhos, avós violentando filhos, vizinhos, filhos drogados batendo e matando os pais, casais se unindo para matar pais, para matar filhos. Né? Aí você tem uma polícia despreparada, não estou generalizando, estou falando uma pequena parte, né, que queira Deus que filtre, mas eu acredito que não vai mudar. Não vai mudar. Aí você tem uma população que começa a se dividir por gênero, que um é machista, outro é feminista, esse é gay, esse é lésbico, esse é não sei o quê. Aí você tem a briga entre mídias e governos e nós estamos vivendo século 17, 16 e 17, quando eles começaram a criar. Quando Thomas Hobbes criou o Leviatã e Jean-Jacques Rousseau veio fazer uma contra-argumentação ao Leviatã de Thomas Hobbes, aí você vê, nós estamos vivendo um período de guerra de todos contra todos. Mas eu acredito que ainda está para acontecer o pior nesse país, porque as pessoas não aguentam mais, está todo mundo esperando o motivo para pôr fogo em alguma coisa, para quebrar alguma coisa ou ir para o arrebento. As pessoas não aguentam mais. Olha, deixa eu ver se foi...